culto online. Como eu sempre pergunto, queridos, tem espaço no teu coração para a palavra de Deus aí? É uma boa terra, sim ou não? Então recebe, queridos, em nome de Jesus, a semente que será semeada no teu coração, amém? E o bom é que a semente, ela é poderosa. Não depende do semeador. Não depende nem de quem está falando. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Se você estiver disposto a receber, independente de quem estiver falando aqui, você vai receber a boa semente da palavra de Deus, amém? Então essa é a nossa série de quarta-feira. Sua nova realidade tem a ver com a nossa nova vida em Cristo Jesus. Creio que nós já conversamos amplamente sobre vários assuntos, tá? É como está escrito aqui em 2 Coríntios 5,17, eu coloquei na versão amplificada. Assim, se alguém está em Cristo, diga, é o meu caso. Tem certeza? Você está em Cristo mesmo? Então tá bom, então é o teu caso. O Messias é nova criatura ou é nova criatura ou criação? Gente, vocês não têm noção do risco que você corre de, ao entregar a sua vida a Jesus, se tornar um religioso, mas não se tornar uma nova criatura. Porque a nova criatura tem a ver com tudo isso que a gente tem conversado aqui, uma mudança interior que transcende para o meu comportamento. Não tem a ver em si com eu frequentar a igreja. Eu posso muito bem, escute o que eu estou te dizendo. Eu posso muito bem um dia começar a ir para a igreja, achar legal a igreja, gostei da música, esse menino de camisa branca, de óculos, canta bem. Paz, o Fabrício hoje estava ungido na bateria, cada vez está melhor. Gutierrez parecia que ia botar o teclado para falar hoje. Os meninos estavam, é uma maravilha. Estão só crescendo cada vez mais, glória a Deus por esse grupo. Tudo jovem, mas estão entregues a Deus. Então, Diogo, cadê o Diogo? Afinou o baixo, né, em cima da hora, mas também depois foi bênção. Diogo. Então, deixa eu te dizer, gostei, essa música é legal, animado, o pessoal bate palma. Não, tá, estou falando sério. Fernanda, vai por mim. Aí você ouve a palavra, aquilo te emociona mesmo, a palavra mexe com a nossa emoção normal. Aí um dia chorando, você vem aqui na frente, entrega a tua vida a Jesus, chorando, numa baita de uma emoção. Beleza. Aí começa a falar de batismo, aí você, não, quero me batizar. Você se batiza. Aí você continua vindo para a igreja. E você se tornou membro da igreja. E você não perde um culto. Quarta, domingo, você está aqui, está firme, tal, você já conhece os versículos. Já fala varão. Quando eu te pergunto, e aí meu irmão, tudo bem? Você não responde mais tudo bem, você responde, estou na benção. Se não tiver tudo bem, você também não responde assim, não está tudo bem não, você responde, estou na prova. Já está falando igual crente, está rindo, Renata? Já está falando igual crente, anda com a Bíblia para cima e para baixo, mas no que tange a mudança interior, mudança de mentalidade e consequentemente de comportamento, cadê? Me tornei um religioso. Vivo do mesmo jeito que eu vivia, mas agora eu vou para a igreja. Vivo do mesmo jeito que eu vivia, mas agora eu falo varão, varoa. Vivo do mesmo jeito que eu vivia, mas agora eu tenho a Bíblia em casa. Não leio. Até porque eu não entendo nada, né? Esse livro mas eu tenho a Bíblia em casa, mas eu não leio, mas eu tenho. Entrei na religião. Já sei tudo que não pode, porque o povo de Deus fica sendo conhecido como o povo que não pode. Você é crente, você não pode cantar essas músicas.
Não, você é crente, você não pode beber. Não, você é crente, você não pode fumar. Não, você é crente, você não pode isso. Não, você é crente, você não pode falar palavrão. Não, você é crente, você não pode ficar irritado, não pode. É porque agora eu vim para a igreja, eu me tornei religioso, eu tenho um livro de regra. Para mim isso aqui é um livro de regra. É pesado, essas regras são pesadas. E não dá para mim não é comigo. Mas eu vou para a igreja. Eu adoro a Deus. Estou mergulhado na religião e não sei. E a nova criatura? E aquele que tem prazer na lei de Deus? E essas regras que muitas pessoas chamam assim, ou mandamentos, que são para me abençoar. Porque regra por regra, qualquer lugar tem. E lugar que não tem regra, vira uma bagunça. Regra não é coisa só de igreja e de quartel, não. Eu fui viajar agora com a minha família, estava em Campos do Jordão, até falei com a Monique isso. Estava em Campos do Jordão com a minha família esse final de semana, porque eu também preciso, sou filho de Deus. A igreja não é minha, ela tem um dono e ele vai cuidar dela. Não vou morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Vou dar tudo que eu puder dar, mas não vou morrer porque Jesus já morreu por ela. Ele tem um dono, ele cuida da igreja. A igreja não depende de mim, eu não sou nada aqui. Eu não sou nada, eu sou só um líder que estou aqui porque Deus me colocou. Mas eu posso morrer amanhã e isso aqui não depende de mim. Então fui aproveitar com a minha família um final de semana. Aí chegamos lá, ô Rodrigo. Aí eu queria andar no teleférico. Meu irmão, aí este pai quer ir no teleférico. Segura essa, R$190 por pessoa. E a criança paga meia. Para tu subir, Camila, num teleféricozinho assim, para tu olhar a cidade do alto. Falei, misericórdia. Paguei, tem que pagar. Jesus me abençoa, eu pago, a gente paga. Não, presta atenção, Márcio. Estamos lá na fila, a Esté estava com uma bonequinha no colo. Bonequinha dela, minha neta. Tu tem neta também, não tem, Maína? Tem várias netas lá, tu deve ter. Eu tenho. Quem tem filha menina tem várias netas. A Esté está ali até rindo. Aí o moço, quando chegou a nossa vez, o moço olhou para a boneca dela e falou, não, a boneca não pode. Aí eu, como assim não pode? Não, porque aonde vocês vão, corre o risco da boneca cair, é um lugar perigoso, então a boneca não pode ir. Falei, como assim? O que eu faço com a boneca da minha filha agora? Não, o que o senhor vai fazer eu não sei, mas a boneca não pode. Estava pagando R$500 para subir naquele negócio e tive que me submeter a uma regra. De férias, passeando, pagando, mas tem regra. Tive que dar meu jeito, fui lá no guarda-volume. Lili, arrumei um guarda-volume, guardei a boneca, paguei 10 prata para guardar a boneca. Misericórdia, né? Pode ir lá visitar Campos do Jordão, é uma benção. Paguei, Débora, 10 prata para guardar a boneca. E o desespero da Esté, onde minha boneca vai ficar? Eu vou perder minha boneca. Calma, garota, depois essa boneca vai voltar, Jesus está guardando ela. Para que você está contando isso, pastor? Primeiro, para você saber onde seu pastor estava final de semana, para não achar que eu fui. E segundo, para você ver, R$500 para subir no negócio e tive que me submeter a uma regra. Você entra no shopping, você não pode entrar sem camisa. Ninguém faz o que quer em lugar nenhum, mas na igreja, se tiver regra, fica ruim. Não, ninguém quer. Não pode ter essa visão, gente. Isso é feito para que tem regra? Para que o meu direito não atrapalhe o César. Para que a gente possa conviver em sociedade. Vem cá, na tua casa todo mundo faz o que quer lá? Duvido. Lá tem regra. Se na tua casa tem, por que na casa de Deus não vai ter? E aí fica melhor ainda que pegou logo um pastor militar que já gosta de regra e pronto. Fica perfeito. Juntou a fome com a vontade de comer.
Mas é exatamente isso. Eu não posso me tornar um cumpridor de regra, porque aí eu entrei na religião. Eu preciso entender que é para o meu bem, senão eu vou me comportar igual uma criança, que você fala com teu filho, fala com a tua neta, fala com a tua sobrinha, e a criança está esperneando para te desobedecer, porque ainda não entendeu que a tua ordem é bênção para ela. E às vezes na igreja é assim, as ovelhas não entendem que a ordem é para bênção. Aí você tem que fazer igual o pai, tem que fazer cumprir uma regra até aquela pessoa entender e crescer e amadurecer. Como uma criança que até muitas vezes quer fazer coisas que não é para fazer. Chora para fazer coisas que não é bênção para ela, não são bênção para ela. Quer comer algodão doce na hora do almoço, é bênção para a criança isso? Aí eu vou deixar. Então se a gente faz isso com criança, por que Deus não vai fazer conosco, gente? É só ter a visão clara para não entrar na religião. Isso aqui é uma bênção para a minha vida. Então a nova criatura, ela acaba tendo prazer naquilo que Deus tem para falar conosco. Porque senão me torno um frequentador de igreja, cara. E eu quero te dizer, você é filho de Deus, você não é frequentador de igreja. Você até vem para a igreja, mas não pode ser, sabe? É lá fora, você é filho de Deus aonde você estiver, você é um representante do céu. As pessoas olham para você, cara, veem Jesus, querem ver Jesus. Isso é ser nova criatura, não é ser perfeito, que eu também não sou perfeito. Eu não cobro perfeição de ninguém, mas o nosso comportamento precisa demonstrar que nós estamos em Cristo. Então ele fala que a antiga condição moral e espiritual, tudo isso passou. Independente daquilo que eu estou sentindo, eu sou uma nova criatura no Espírito. A gente já conversou sobre isso, porque Deus ele fez essa obra aqui, ó, uma obra de substituição. Ele nos deu a condição de justificados, fomos feitos justiça, porque Jesus foi feito pecado no nosso lugar. E essa é a grande bênção da nova criatura. Então, semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o poder interior do reino de Deus. Não sei se você lembra. Mas a gente conversou bastante que a nova criatura, ela vive desse poder interior. Falamos vários versos. Jesus chega a dizer, ó, para os discípulos, em determinado momento, ele diz, ó, o reino de Deus não está aqui nem está lá, o reino de Deus está dentro de vocês. Lembra que a gente falou sobre isso? Então a gente conversou que lá em Colossenses 1, ele nos tirou das trevas, nos colocou num reino. Esse lugar do reino de Deus é o lugar poderoso que eu e você estamos. E esse poder da nova criatura que está dentro de nós é da onde nós temos que tirar a força para viver e enfrentar todas as dificuldades. Conversamos aqui, tudo que você precisa está dentro de você. Ele transformou o teu interior. Ele mudou, você estava morto espiritualmente, agora você está vivo. E essa vida que entrou em você é a vida do próprio Deus em você. E é dessa vida que você vai tirar a força que você precisa para enfrentar e vencer todos os desafios. A questão é que eu preciso, e a gente conversou sobre isso, colocar o foco, gente, é só isso. É só a gente colocar o foco na vida de Deus. Colocar o foco nas coisas de Deus. Às vezes essa vida ela não tem tanta força porque a gente coloca mais o foco nas coisas desse mundo. Agora, se você coloca o foco nas coisas de Deus, essa vida vai crescendo. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então a gente falou sobre esse poder do reino de Deus que nós estamos. E hoje, é como se eu quisesse dar uma continuidade, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. A nossa nova realidade como nova criatura é viver na vontade de Deus. Mas por que, pastor, uma continuidade da vontade de Deus? Porque, olha o que está escrito em Mateus 6,10. É a oração que Jesus ensinou para a gente. Venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra. Não é interessante como Jesus ele liga essas duas coisas? Ele coloca no mesmo verso o reino de Deus e a vontade dele sendo feita. O reino de Deus vindo e a vontade dele sendo feita, como se uma coisa dependesse da outra. E é isso mesmo. Não tem como eu viver o reino de Deus se eu não estiver disposto a viver a vontade de Deus. Todo aquele poder do reino de Deus que eu falei na semana passada, porque o reino de Deus é esse lugar onde você tem proteção, onde você tem provisão, onde você tem suprimento, onde você tem livramento.
O reino de Deus é esse lugar. Mas viver o reino de Deus significa viver a vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender, gente. Venha o teu reino, o reino de Deus, escute, o reino de Deus na terra é a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu. Será que você consegue pegar? O reino de Deus na terra é a vontade de Deus na terra como no céu, sendo feita. Porque um reino é um rei, sim ou não? Então, quando a vontade do rei está sendo feita, o reino está se estabelecendo. Agora, se eu vivo a minha própria vontade, eu estou vivendo o meu próprio reino. Porque eu estou vivendo a minha própria vontade. Quem está entendendo? Então é importante nós como novas criaturas entendemos isso. O próprio Senhor Jesus, você sabe que Ele não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Tanto é que João Batista, que era o precursor que veio antes de Jesus 6 meses, ele começa a declarar: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado, ou seja, Jesus está vindo aí. Então Jesus, ele veio estabelecer um reino. E como que Jesus estabeleceu o reino de Deus? Como que ele fez isso? Se a gente for observar ao longo de toda a jornada terrena de Jesus, por várias vezes ele declarou assim, ó: eu não vim para fazer a minha, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me... Então Jesus veio estabelecer o reino de Deus fazendo a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Ele estabeleceu o reino de Deus fazendo a vontade de Deus, sendo obediente à vontade de Deus na terra até o fim. Então preste atenção, a manifestação do poder do reino de Deus, de tudo aquilo que eu falei na semana passada, depende da vontade de Deus sendo feita. Por isso que tem um jargão, eu digo que é um jargão porque eu nunca vi isso escrito na Bíblia, mas até faz sentido mesmo, que diz que o melhor lugar para você estar é onde? No centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar, você nunca ouviu isso? Isso é muito falado. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E é isso mesmo, porque o centro da vontade de Deus, eu estou vivendo o reino de Deus. Se eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida, eu estou vivendo no reino de Deus. Nesse lugar onde eu tenho provisão, proteção, suprimento, livramento, nesse lugar eu estou protegido. Nesse lugar eu estou protegido. Nesse lugar de viver o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, abrir mão de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, é nesse lugar que a nova criatura tem que viver. Quem está entendendo? Viver segundo a própria vontade e desejo, viver segundo a própria vontade e desejo, fazia parte da nossa, segundo Efésios 2, do 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3, vai dizer exatamente isso: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. Vocês seguiam seus próprios desejos, vontades, seus próprios pensamentos. Então viver segundo a nossa própria vontade e desejo, era coisa da velha criatura. A nova criatura não vive mais para si mesma. A nova criatura vive para fazer a vontade de Deus. E o poder da nova criatura está na vontade de Deus. Se eu saio da vontade de Deus, eu não vou me desenvolver em todo o potencial da nova criatura. Porque a nova criatura só funciona igual peixe. Peixe fora do aquário morre. A nova criatura fora da vontade de Deus, ela vai perdendo força. O habitat natural da nova criatura é a vontade de Deus, é nesse lugar. Então a sua nova realidade é minha, é viver a vontade de Deus, gente. Quem está entendendo? O chamado da nossa nova realidade é abrir mão da própria vontade e viver segundo a... Está conseguindo compreender isso? Quem já ouviu aquele texto assim: aquele que quiser vir após mim... Esse é o chamado do reino de Deus. O que é negar a mim mesmo, pastor? Negar minhas vontades e desejos. Eu estava até conversando com a menina aqui antes do culto, falando sobre isso. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Esse mesmo verso que eu citei com você é Mateus 16, 24.
Olha como é que está na versão da Bíblia Viva, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça seus próprios... Meu Deus, que é isso? Luiz, que evangelho é esse? Quarta-feira que vem não tem ninguém nessa igreja. É a palavra de Deus. Eu não vou vir para cá para dar um discurso populista. Até porque se tem uma coisa que eu como pastor não me preocupo, é quantas pessoas tem na igreja. Eu não sou responsável por fazer a igreja crescer. Lá em Atos está escrito que o Espírito Santo acrescentava todo dia quem ia sendo salvo. Quem acrescenta é o Espírito Santo. Meu papel é só cuidar daqueles que Ele acrescenta. Então, e cuidar de você significa te falar a verdade. Está aqui uma verdade. Se eu quero ser seguidor de Jesus, ou se eu me intitulo seguidor de Jesus, eu preciso estar disposto a abrir mão, Pedro, da minha própria vontade, dos meus próprios interesses, de uma vida egoísta voltada para o eu, do mundo self. Olhando só para mim. Porque o mundo está muito self, gente. O mundo está muito self. Às vezes no casamento é um egoísmo só. Cada um só está pensando no seu prazer e no seu bem-estar. Ninguém consegue olhar, a Valdenice não consegue olhar a necessidade do César do lado dela. O César não consegue ver a necessidade da Valdenice do lado dela. Eu falo isso aqui direto com os casais, não falo? Egoísmo é o principal inimigo do casamento? Não falo? Porque o egoísmo, quem disser que não tem problema com o egoísmo, está mentindo. O egoísmo é inerente à natureza humana, já está aqui, ó. Eu tenho que lutar contra o egoísmo, de olhar só para mim, pensar só em mim. Está entendendo, Tamires? O chamado de Jesus é esse, cara. Negue-se a si mesmo, ó. Esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Quem está pronto para morrer aí? Pastor, é agora? É funerário? Não, calma, morrer é fazer morrer tuas próprias vontades. Tu não vai para casa agora não, ainda tem coisa para tu viver. Deus tem propósito ainda na tua vida. Olha o que ele vai falar agora no 25. Porque esse 25 aqui na versão que você conhece, é assim, ó. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E quem perder sua vida por minha causa, ganha. Olha como é que está na NTLH. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. A vida de Deus que está em você, cara, depende de você morrer para que Ele viva. E eu não sei se você sabe, mas é o que eu tenho falado, a vida de Deus dentro de você é o poder de Deus dentro de você, é da onde você tira a força. Mas se você vive muito para você e eu também, não tem força. Não quer dizer que Deus quer nos anular. Ele está só mostrando que muitas vezes eu, Luiz Fernando, eu posso falar de mim, estou falando de você, estou falando de mim. Tenho vontade de fazer uns negócios que podem me destruir. Eu tenho. Dá vontade. O ser humano, ele é capaz de ter uma vontade, ir lá e fazer um negócio e acabar com a sua vida. Destruir a família. Para construir uma família, são anos. Para destruir, 20 minutos. Minutos. Destrói tudo. Por causa de uma vontade, de um desejo que não foi refreado, que não segurou. Por isso o chamado de Deus é para fazer morrer essa natureza humana. Porque senão quem morre, quem acaba morrendo é a vida de Deus. Então isso aqui que ele está falando, para você botar teu interesse à parte, é para você botar aquilo que pode te matar.
para você poder decidir viver o que Ele tem para você, porque o desejo dEle para você, a vontade dEle para você é boa, agradável e perfeita, não vai te matar. Então Ele está só dizendo assim, cara, esquece de viver por você mesmo e viva por aquilo que eu tenho a te falar, a minha vontade vai te abençoar. A minha vontade, não estava falando isso aqui no início, de regras? A minha vontade vai te abençoar. Essas regras aqui é só para você não se matar, porque se você fizer tudo que você tem vontade, você não dura 2 anos. Começa a fazer tudo que você tem vontade a partir de hoje, para você ver onde você vai parar. Existe uma inclinação humana, carnal, que é para a morte. A Bíblia diz, a mentalidade da carne é morte. Existe caminho que para o homem parece bom, mas o final é de morte. Eu posso caminhar para a morte se eu quiser. A Bíblia diz em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês todo dia, vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe a vida. Se Ele está mandando eu escolher vida, é porque eu posso também escolher morte. Não tem como desfrutar da vida de Deus e todos os seus benefícios sem estar disposto a fazer a vontade de Deus. Na verdade, cada um de nós se propôs a isso quando recebeu Jesus como Senhor, gente. É mesmo, pastor? É. Quando você recebeu Jesus como Senhor, quem aqui já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Então, receber Jesus como Senhor é uma declaração de que agora eu vou fazer a vontade dEle. Porque o que é Senhor? Se Ele é Senhor, eu sou o quê? Servo é o quê? Escravo. Escravo faz o que quer? Então declarar a Jesus como Senhor é dizer, agora eu faço só a tua vontade, não a minha. Então a nossa nova realidade é viver debaixo do senhorio de Jesus. É isso que está lá em Romanos 10:8. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, não é Salvador não, pode ler lá, Romanos 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Confessa o quê? Confessar Jesus como Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, é a mesma coisa que eu dizer assim, eu sou teu escravo. Abrir a boca para dizer, Jesus, tu és o meu Senhor. Eu estou falando a mesma coisa, eu sou o teu escravo. Porque só tem 2 posições, Senhor ou escravo. Se Ele está na posição de Senhor, quem está na posição de escravo? Agora, se eu faço a minha vontade, quem está assumindo o senhorio? Eu. Aí eu sou escravo de mim mesmo. Quem está entendendo isso? É isso aí. É tão sério isso de fazer a vontade dele e chamá-lo de Senhor. Como é que ele coloca? Lucas 6,46, palavra de Jesus. Por que vocês me chamam? E o quê? Jesus está perguntando para mim e para você. Tem um ponto de interrogação no final, uma pergunta. Por que você está me chamando de Senhor, Senhor, e quando eu olho para a tua vida, você não faz o que eu mando? Como assim eu sou teu Senhor? Se você está vivendo para você mesmo, o Luiz Fernando está vivendo para ele mesmo, só para fazer o que ele quer. Então Jesus não é Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Quem está entendendo? Então nossa nova realidade também é fazer parte de quê, gente? Família de Deus. Eduardo abriu aqui o culto falando sobre isso. Ele faz solitário habitar em família. Legal. Quem é filho de Deus aí? Quem é da família de Deus aí? Mas olha como é que Jesus coloca. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é da família. Quem é da família? Quem faz a vontade do? Quem é da família? Quem faz a vontade do Pai, gente. Isso é muito sério. Ele associa o fato, César, de eu ser da família de Deus com o fato de eu fazer a vontade de Deus. E ele mesmo, cara, deu o maior exemplo disso. Ele, como filho de Deus, não fez o que queria.
Ele, como filho de Deus, não fez o que queria. Ele veio, como eu já falei anteriormente, várias vezes no ministério terreno dele, você vai ver ele declarando: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu, Pai, somos um, eu faço a vontade, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só faço o que meu Pai mandou fazer. Essas declarações estão todas nos evangelhos. E no momento de maior agonia, ele também fez a vontade de Deus. Dá uma olhada. E no Getsemane, assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu, e sim como tu. Jesus, isso aqui é uma oração que todos nós precisamos fazer todo dia. Jesus está orando, está pedindo ajuda, porque na carne ele não queria sofrer na cruz, mas ele está dizendo: eu não quero, mas eu sei que é preciso, me ajuda, seja feita a tua vontade. Gente, nem sempre fazer a vontade de Deus será fácil, mas é o que tem que ser feito. Às vezes fazer a vontade de Deus é difícil mesmo, mas é o que tem que ser feito. Precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E para Jesus custou o sacrifício da própria vida, numa morte horrorosa. Mas é melhor, escute, é melhor morrer fazendo a vontade de Deus e ressuscitar, do que viver fazendo a própria vontade e morrer eternamente. Essa frase aí é boa, o Espírito Santo me deu agora. É melhor morrer fazendo a vontade de Deus e ressuscitar para a vida eterna, do que viver fazendo sua própria vontade e morrer eternamente. Por mais que sofra na tua carne, às vezes você vai ter que fazer isso aqui: meu Pai, eu não estou aguentando, me ajuda, esse negócio aqui dentro, mas seja feito, eu não quero fazer isso. Chegar nesse nível, ele suou sangue. Os estudiosos da medicina dizem que é um nível de estresse altíssimo. Por quê? Porque ele estava sendo completamente confrontado. A vontade dele humana, escuta, Fabrício, a vontade dele humana estava sendo completamente confrontada com a vontade de Deus para ele. Às vezes, a vontade de Deus na minha e na tua vida vai confrontar nossa natureza humana de uma maneira que a gente vai entrar num nível de resistência. Vamos ter que estar disposto: eu não vou fazer isso, porque eu sei que não é bom para mim e para minha família. Então a vontade de Deus está te confrontando a ponto de você até suar sangue, cara. Até onde eu estou disposto a ir para segurar a onda e não dar munição para o diabo me matar? Gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou fechar com isso, porque eu estava até conversando com a pessoa, veio me fazer uma pergunta, eu estava conversando com ela. Porque é assim mesmo, você quer ver? Olha aqui para mim, deixa o pessoal do louvor, porque eu falei que estou acabando, ele já é a 100, eles já estão se movimentando. Falei a 100, eles já estão se mexendo, mas deixa eles. Escuta só, de modo geral, a gente vai vivendo uma vida se cercando, escuta isso, pega isso que você vai gostar. A gente vai vivendo uma vida se cercando de conforto e daquilo que a gente gosta. Por que você comprou essa camisa, César? Gostou dela? Você não vai comprar um negócio que você não gostou. Por que você está comendo essa comida? Chega lá no self-service, tem tudo. Você pega o quê? Só o que você gosta. E a gente vai sendo treinado a viver só no que a gente quer. Tem a salada, mas eu vou na batata frita. Tem o frango grelhado, mas eu vou no parmegiana. Parmegiana é legal porque bota aquela farinha e mete dentro do óleo, aí suga o óleo todo. Não, o queijo não é nem o problema é aquela farinha sugando o óleo todo. Tudo que é a milanesa é carregado de óleo, quadriplica a caloria. Um peito de frango tem 100 calorias, um peito de frango empanado tem 500.
Para você entender, mas eu vou pegar o quê? Porque aquele óleo, quando ele bate aqui, aleluia. Você vai ver um filme, você escolhe um filme que você não gosta. Olha o que eu estou te mostrando. Você pinta a casa de uma cor que você odeia. Você só faz o que você gosta, né? Então a gente vai se moldando de uma vida voltada para os nossos próprios gostos. Como é que uma pessoa dessa vai negar a si mesmo para servir a Jesus? Por quê? Vamos parar para pensar comigo. Por que o povo de Deus é conhecido como não bebe, mas come? Tem alguma coisa errada com o nosso domínio próprio. Para a gente ser conhecido assim, que come demais a ponto... Gente, se você for contratar um buffet e falar que é para a igreja, eles cobram mais caro. Estou falando sério. Estou falando, falar que é só crente. Ele é irmão, crente? É festa de crente? Tem um outro preço aqui, uma tabela. Não, estou te mostrando coisas, não tem... Gente, em si, olha aqui para mim, em si não tem nada demais. Ah, você gosta de sorvete de creme, pastor? Então tá bom, cara, pega o sorvete de creme. Ah, pastor, eu gosto dessa cor. Beleza, em si, eu só estou te mostrando como que é a natureza humana, está sempre inclinando para aquilo que a satisfaz, para aquilo que ela gosta, para aquilo que lhe faz bem, para aquilo que é confortável, para aquilo que é agradável. É a nossa vida, e a gente vai criando uma redoma à nossa volta de que eu estou tranquilo, porque eu tenho tudo que eu gosto. Tem até uma frase, gosto não? Claro, porque eu tenho o meu, você tem o teu. Eu faço só o que eu gosto, você faz o que você gosta. Você está entendendo? E sem a gente perceber, a gente vai criando essa redoma em volta de nós. Até certo ponto, gente, não tem nada demais nisso. Não tem nada demais. Ah, pastor, qual o problema de eu comer a comida que eu gosto? Problema nenhum. Qual o problema de eu comprar a camisa que eu gosto? Problema nenhum. Qual o problema de eu comprar? Problema nenhum. Qual o problema de eu ver um... Problema nenhum. Mas até que ponto você está alimentando a tua vontade, sendo treinado nisso, a ponto de daqui a pouco vir uma vontade também de você fazer algo que vai te prejudicar e você vai lá e faz. Se Jesus não tivesse disposto a fazer a vontade de Deus todos os dias da vida dele nas pequenas coisas, num momento crucial como esse, ele podia fraquejar como um homem. Se eu não me entrego a fazer a vontade de Deus, se eu não, só estou querendo dizer o seguinte, gente, o ser humano, ele foi feito para confrontar alguns desejos. Você não foi chamado para viver fazendo o que você quer, não. Isso não contribui para o teu domínio próprio. Não é assim que a gente fala para o nosso filho, gente, não é assim que a gente cria filho. Não, diz para mim, não é assim que a gente cria filho? Ou você criou teu filho deixando ele fazer tudo o que ele queria? Ninguém cria filho assim. E por que a gente depois de velho quer viver uma vida fazendo só o que a gente quer? Tem que fazer uma atividade física. Não quero. E aí que você não quer? Vai lá e faz, cara. É a tua saúde que está em jogo. Vai viver na vontade até quando? Ah, pastor, eu estou de dieta, mas eu não gosto de comer salada. E quem falou que precisa gostar para comer salada? É a tua vida que está em jogo, a tua saúde. Vai lá e come. Vai lá e treina. Por isso que o jejum é poderoso. Porque você olha para aquele negócio, estou de jejum. Tem gente que bota até na boca, esquece, come, lembra. Quem nunca fez isso? Cuspiu um negócio da boca que tinha esquecido que estava de jejum. Quem faz jejum passa por isso. Esqueceu que estava de jejum, mordeu, lembrou, cuspiu. É, porque você está dizendo não. O jejum foi feito para treinar o não. O jejum foi feito para treinar, fazer o que eu não quero. Escute, toda vez que você se coloca no lugar de fazer o que você não quer, toda vez que você se coloca no lugar de fazer o que você não quer, você se torna uma pessoa mentalmente mais forte. Teu cérebro é treinado, porque preste atenção, quando vem uma vontade, ou vem uma consciência de que você precisa, por exemplo, vou dar um exemplo do exercício físico,
que para mim é uma das coisas mais poderosas para treinar isso. Então você sabe que precisa de repente fazer uma caminhada. Você sabe que precisa acordar a tal horário para ir lá e fazer. Mas aí vem aquela vontade de não fazer, sim ou não? Se eu me entrego à vontade de não fazer, falar não vou não, o meu cérebro automaticamente relaxa, porque ele se entregou. Não vou não, se entregou, relaxou. Cérebro é um músculo. Agora, se eu digo assim, cara, eu vou, gera um desconforto, não gera? E eu estou lá caminhando, está aquele desconforto, não está? O meu cérebro está o tempo todo em contração, porque ele está lutando contra uma vontade própria. Então ele está sendo desenvolvido. O que eu estou falando para vocês aqui é científico. Por isso que os atletas, pessoas que treinam contra a vontade todo dia, hoje mesmo eu fui, vontade zero, vontade zero, mas eu fui lá e fiz. Cada vez eu fico mais treinado a fazer o que eu tenho que fazer e a negar a minha vontade. Cada vez eu vou ficando mais treinado. Todo atleta é um cara, todo cara que treina regularmente, ele é um cara perseverante e não desiste fácil das coisas, porque ele é um cara treinado mentalmente. A mente dele é treinada. Hoje eu fui para correr 6 km. Nos primeiros 500 metros eu queria desistir. E foi do começo ao fim querendo parar. Mas eu completei o que eu fui fazer, 6 quilômetros. Saí de lá mais treinado, não só fisicamente, mas também mentalmente. E se você tem uma mente treinada, você tem uma vida abençoada, porque a tua mente é a chave da tua vida. Então, o que você está dizendo, pastor? Que eu preciso me colocar mais vezes nesse lugar de fazer algo que eu não gosto? Precisa. Você precisa treinar mais isso. Qual o problema, pastor? Eu gosto de um bifinho à milanesa. Cara, você pode comer, mas tem que ser todo dia. Toda vez que vai lá no self-service, tem que pegar ele. Se treina um dia, eu estou com vontade de comer uma coisa, come outra. Como é que você vai começar a se tornar uma pessoa mais perseverante, mais firme? Não, estou te falando uma coisa aqui, cara. É científico, o teu cérebro vai mudando, vai sendo treinado. E o evangelho é o evangelho do faça o que você quer ou de negue-se a si mesmo? Então se eu estou treinando negar a mim mesmo, eu estou treinando viver o evangelho. Se eu estou treinando me entregar sempre fazendo o que eu quero, eu vou sempre fazer o que eu só o que eu quero. Quem está entendendo, gente? Precisamos ser treinados diariamente, gente. Precisamos ser treinados diariamente para que a nossa própria vontade não nos derrube. Assim como foi na vida de Jesus. Isso aqui poderia ter colocado todo o plano da salvação por água abaixo. Se Jesus não tivesse treinado, se Jesus não tivesse jejuado várias vezes, se ele não tivesse, como homem, eu estou falando de Jesus como homem, porque como homem ele passou por tudo que a gente passou. Se Jesus não tivesse jejuado várias vezes, inclusive uma delas de 40 dias, se Jesus não tivesse passado noites orando, como tem registros, você acha que ele queria passar a noite toda acordado orando? Ele estava lá negando a si mesmo. Se Jesus não tivesse priorizado a vontade de Deus em tudo durante a vida dele, nesse momento aqui, humanamente falando, ele poderia não estar preparado. Ele ia olhar para a cruz, olhar para o sofrimento, ele ia subir no cavalo dele, ele ia embora e a gente ia ficar na pista. Mas porque ele estava treinado em fazer a vontade de Deus e não a dele, ele foi capaz de se entregar até o sacrifício da própria vida. Então, fazer a vontade de Deus sempre vai exigir de nós um nível de sacrifício. E eu te falei tudo isso, da gente comer o que a gente gosta, só para você entender que a gente não está acostumado a fazer sacrifício. A carne foge de um sacrifício. Tem uma rua aqui para chegar no mesmo lugar. Uma rua é ladeira, a outra é reta. Quem vai escolher a ladeira? Ninguém. Ninguém. Porque a gente está sempre fugindo, a gente está sempre indo para o lado mais
fácil. Então, diariamente, a gente não está sendo treinado a negar a si mesmo. E aí, nos momentos cruciais da nossa vida, a gente pode estar fraquejando por isso. A sua nova realidade, a minha nova realidade como novas criaturas, é viver para fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Fique de pé, deixa eu orar pela tua vida. Essa palavra talvez caiu aí no teu coração de uma maneira assim, você ouviu, você concordou, mas de repente ela pode ter te confrontado um pouquinho, é normal. Não confunda, escuta, olha aqui para mim, não confunda confronto com afronta. A palavra de Deus, ela não te afronta, e eu não estou aqui para te afrontar. Se você vê como afronta, você vai ficar ofendido, porque a afronta visa te humilhar. O confronto não. O confronto visa te levar para um outro nível. Então a palavra de Deus muitas vezes ela te confronta assim. E eu, como prego, acabo sendo usado por Deus para te confrontar. Mas não pegue isso como afronta. Não é afronta, é confronto. E quando Deus nos confronta, preste atenção. Toda vez que Deus trata um assunto com a gente, toda vez que Ele nos confronta em algo pela sua palavra, é porque nesse mesmo dia, hoje, tem uma unção disponível para te ajudar a vencer. Nessa área, eu creio. Toda vez que eu prego uma palavra num assunto, eu oro no final, em cima do assunto. Porque eu creio que quando Deus nos confronta, Ele também nos dá condições, Ele nos dá uma unção, Ele nos dá uma força para poder viver aquilo que a gente ouviu. Então eu quero orar por você essa noite, para que você receba fortalecimento para viver a vontade de Deus para a sua vida, para dizer alguns nãos que de repente você não está conseguindo dizer, para renunciar a algumas coisas que de repente você não está conseguindo renunciar, podem acabar te matando. Isso, cuidado, querido. Como teu pastor, eu falo para o teu bem, falo pela tua vida. Eu amo você, não tenho raiva de você não, nem estou te afrontando não. Tudo que eu prego aqui, eu ensino cada um de nós, é para te ajudar a viver a vida de bênção que Deus tem para você. Então que você possa refletir nisso essa noite, sair daqui disposto. Escute, quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Então você vai ter que sair daqui essa noite disposto a fazer alguns sacrifícios. Vamos ter que sacrificar coisas. E de repente tem algo aí que Deus tem te pedido para sacrificar. Hoje é o dia que a unção vai ser liberada sobre a tua vida para você abrir mão disso e viver a vontade de Deus para a tua vida, amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio que existe uma unção liberada nesse ambiente, Pai, em cima desse assunto que nós acabamos de ministrar. Nós dependemos de Ti. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda o Teu povo a viver de verdade a Tua vontade para as suas vidas. Muitas vezes renunciar à nossa carne, ao nosso desejo, à nossa vontade humana não é fácil. Mas nós estamos decididos e já entendemos que fomos chamados para negar a nós mesmos e seguir a Jesus, fazendo a vontade de Deus. Quero orar por cada um dos meus irmãos. Quero declarar sobre eles e derramar essa unção que capacita a viver a vontade de Deus. Esse fortalecimento sobrenatural para viver a Tua vontade. Toma cada vida em Tuas mãos e fortalece, Senhor. Capacita. Em nome de Jesus, eu derramo essa unção sobre a vida dos meus irmãos essa noite, no nome poderoso de Jesus, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que convence, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua presença. Nos conduz em segurança aos nossos lares, nos dá um restante de semana abençoado e nos ajuda em tudo que vamos fazer. Precisamos de Ti. Seja louvado o Teu nome hoje e para sempre, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Você pode